Estamos de volta com o Jogo do Poder aqui de São Paulo para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Eu recebo hoje para a conversa o secretário de Acessibilidade e Inclusão da cidade de São Paulo, Marcos Belisário. Você estava dizendo, então... eu estava nas árvores. Nós estávamos discutindo a questão da calçada. Isso. Que para as pessoas que chegaram agora, né? O Leão, mas é um absurdo, porque vão querer cobrar tal. Cobrar, não é a prefeitura cobrar. O que nós temos é o seguinte, contribuição de melhoria não é taxa. A contribuição de melhoria, ela vai fazer parte daquilo que lhe pertence, que é obrigação sua, que é manter o calçamento, como se fosse algo e que vai valorizar aquele seu imóvel. Então, por que o Leão ele era contra aquela questão? Na cidade de São Paulo, nós temos centenas e milhares de quilômetros com problemas de calçamento. A prefeitura não tem como chegar e bancar esse serviço. Então, o que nós estamos propondo? Mas a calçada não é de responsabilidade cada proprietário. Do proprietário Então, nesse caso ainda tem esse projeto, a prefeitura se responsabilizaria? A minha ideia, que nós estamos levando para o prefeito... Ela daria um coup d'etat nas calçadas. Nós faríamos uma mega licitação com dezenas de empresas, com projetos já específicos de calçamento, com... ambientalmente a calçada correta, se ela tem um alargamento que permite colocar alguma vegetação. Se não tiver, enfim, com o tipo que é possível de escolha de material acessível, sem ser piso escorregadio, de uma forma uniforme, que tenha bastante tempo de durabilidade para não ter que fazer manutenção constantemente. Aquilo que, de fato, pelas normas brasileiras, técnicas, é permitido o calçamento. Então, você faz alguns desenhos para que a rua fique bonita. Em termos de custo, isso é viável? É viável e barato. É mais barato do que cada um pegar um pedreiro e fazer uma coxa de retalho na sua porta. Você põe uma calçada de cimento, outro desenho de São Paulo, outro a calçada Sim, mas vermelha. Aí a cidade fazendo, ela cobra do... Nós faríamos uma licitação, as empresas que ganhariam essa licitação, elas teriam um custo por metro quadrado, que é barato, o custo de metro quadrado de uma calçada. E o dono pagaria por metro quadrado? O dono pagaria diretamente. E aí ficou apenas o seguinte, a prefeitura poderia administrar essa arrecadação no IPTU, eventualmente, ou numa cobrança de contribuição única e repassa para a empresa ou através de uma associação de bairros. A minha ideia era até jogar isso para a própria sociedade. Você põe lá associação de bairros, do comércio e apresenta o projeto para eles. Fica muito mais fácil fazendo através de IPTU. Também. Até por um problema de uma grande maioria concordar, vai ter aquele que não concorda, enfim. E aí a gente queria um critério democrático, né? Então, a discordância, eu até brinco com o Leão, que ele fala, mas o problema é cobrar. Então, se não cobrar, não tem jeito. Isso é de responsabilidade já do munícipe. E nós temos que fazer com que ele faça. Né? E não adianta deixar para a prefeitura, porque a prefeitura já tem hoje as vias públicas, que para manter, para asfaltar, já é uma dificuldade tremenda, é um custo absurdo. E para você ampliar a questão da calçada e trazer a responsabilidade, você teria que mudar a legislação, rever cobrança de IPTU. Quer dizer, o poder público tem que tomar conta daquilo que lhe de fato é mais essencial, o quanto menos melhor. Né? Segurança pública, saúde, enfim, e jogar para ter uma participação também da sociedade. Sociedade de amigos de bairros, através das subprefeituras, Agora, enfim. me coloca um update aqui. Cartórios, igrejas, vamos ficar nesses dois, depois eu vou para os demais. Esses lugares já têm acessibilidade? São obrigados, não esses dois, todos eles, comercial inclusive, especialmente aqueles que tem um público na cidade de São Paulo. Nós conseguimos, através de um parecer da Procuradoria do município de São Paulo, tinha uma lei que dizia o seguinte, acima de 100 pessoas. Antigamente falavam assim, não, acima de 100 pessoas tem que ter uma acessibilidade 100%. Acima de 100 pessoas o quê? De acesso. Um restaurante, uma padaria. Sim. Aqui só entra 50 pessoas. Não, você tem que ter. Então, isso nós acabamos com isso. Até acabamos quando aconteceu... Se o restaurante disser que aqui só entra 50, então nós vamos fechar para o seu bem. A Constituição Federal... Você está tendo prejuízo. Exatamente, verdade. A Constituição, a legislação federal, ela fala de acessibilidade para todos. Em São Paulo, como São Paulo não teve a cultura da acessibilidade, criaram uma lei municipal tentando resolver o problema na caneta.
Então, acima de 100 pessoas, vale tudo. Abaixo, vamos deixar do jeito que está. E isso não é justo. Quando que aconteceu isso e chamou a nossa atenção? Quando fecharam o Bahamas. O proprietário do Bahamas ganhou na justiça dizendo que não era casa de prostíbulo. Ganhou na justiça tirando o hotel da boate do mesmo problema. Desculpa, secretário, com todo o respeito, mas o que é Bahamas? O Bahamas é aquela boate que foi fechada ao lado do aeroporto quando caiu e teve aquele acidente da... Eu não me lembro, foi da TAM, né? Eu não me recordo. Que teve... Sim, aí da TAM. tem um hotel do lado. Porque eu não conheço exatamente, esses lugares. Foi o hotel, poxa, construíram acima do limite e não sei o quê. E a boate colado a ele. E aí a prefeitura foi e fechou embargou tanto o hotel como a boate. Ele conseguiu na justiça dizer o seguinte: o Ministério Público já dizia que ali era uma boate, havia prostituição, e ele ganhou na justiça dizendo que não, provou. Mas aquilo não era mais o senhor já era secretário? Já era secretário, foi logo que eu assumi a secretaria. Então o senhor foi lá como secretário? Não fui lá. Esse caso chegou na prefeitura e eu conheci pela imprensa. Eu só queria entender a sua relação com o lugar. Esse caso chegou na prefeitura porque a gente acompanhando pela imprensa, houve o fechamento desses 2 estabelecimentos e aí um dia chegou esse processo na nossa secretaria. E eu não entendi por quê. Né? O Matarazzo encaminhou, que era o secretário das subprefeituras. Por quê? Porque ele estava fechado, em primeiro lugar, porque o Ministério Público fechou, dizendo que era uma casa de prostituição. Ele ganhou na justiça e provou que não. Eu vi até o acórdão pelo próprio Estado de São Paulo que ele havia ganho ação. E desvinculou o hotel, que tinha uma discussão com a aeronáutica, que havia subido. Tal. Aí ele pegou... A parte do hotel, exatamente. Aí também falou, olha, a altura, boate... Exato, a boate não tem nada a ver com o hotel. Então, ele queria reabrir. Quando ele voltou na prefeitura e falou, agora eu quero reabrir... Opa, temos um problema, falta de acessibilidade. E manteve fechado. E mandou o processo para nós. E aí o proprietário esteve comigo na secretaria querendo reabrir. E ele veio com essa história com o advogado. Olha, secretário, eu não tenho necessidade de ter o alvará de acessibilidade porque eu tenho um público menor do que 100 pessoas. E eu falei, olha, isso para mim é uma bobagem. É uma questão que você está dificultando, porque se você está com um problema aqui de acessibilidade, troque teu advogado por um engenheiro e faça acessibilidade. Porque, na minha opinião, uma única pessoa tem o direito de ir ao seu estabelecimento e ter acesso. Mas, de qualquer maneira... eu vou ver o que a gente pode fazer, você faça a sua defesa. Para ele inventar e nós encaminhamos. Entrar nessa discussão não era muito mais fácil de fazer acessibilidade? Está fechado até hoje, porque ele não fez. Aí tem alguns andares, você precisa fazer quartos adaptados, elevador em todos os andares, né? Enfim. E aí ele mesmo se entregou. Olha, é um absurdo, eu estou com 100 e poucas ações na Justiça do Trabalho, que eu mandei todo mundo embora, eu estou com não sei quantos garagens. Eu falei, 100 e pouco, eu comecei a anotar. Eu peguei e falei assim, pô, e quantos visitantes? Eu já cheguei em 500 pessoas aqui. Ele mesmo se entregava, né? Mas aí eu caminhei para a Procuradoria para dizer o seguinte, eu não concordo, seja lá 100, 50 ou 2 pessoas, o local comercial tem que ter acessibilidade para uma única pessoa. E aí o parecer da Procuradoria de São Paulo derrubou o artigo na lei municipal dizendo que você hoje tem que aplicar qualquer tipo de punição ou obrigação de fazer para estabelecimento acima de 100 pessoas. E aí, nesse ponto exatamente, sobre essa obrigação de fazer, que eu quero falar depois do intervalo comercial. Bacana. Tá bom? Então você que está em casa, fica aí ligadinhos, nós já voltamos.